Então, o que eu escolhi para falar é o papel da escola no cenário atual, desafios e perspectivas de futuro. Eu gosto muito dessa frase, já não sei mais de onde eu tirei, perdi a referência, mas eu acho que ela até acrescentei um jovem aí, depois de criança, porque eu estou estudando, a minha área de pesquisa hoje é a juventude. Uma criança ou jovem em formação é uma parte do futuro no presente. A gente sabe que a educação é a preparação do estudante para a vida, né, no futuro. Mas não é só isso. Esse estudante, né, essa criança, esse jovem que está na escola, ele tem uma vida no presente. E a gente tem que cuidar desse presente se a gente pensa no futuro. Então, esse vínculo entre presente e futuro é uma coisa muito séria em termos de educação. Porque isso tem percorrido o debate sobre criança, quem é jovem, quem é o estudante, qual é o papel da educação e da escola nesse debate. Então, para tratar disso, né, desse futuro no presente, eu queria começar pensando quem é o estudante hoje que a gente encontra no dia a dia da sala de aula que vocês conhecem tão bem. Que demandas e que pressões do mundo atual a gente sofre na escola para atender essa perspectiva de futuro e de presente desse estudante que a gente tem todos os dias na escola? O que a escola pode oferecer em função dessas demandas do mundo atual? E o nosso sistema de ensino objetivo nesse contexto? Então, são esses 4 eixos da minha fala, que eu posso estender ou diminuir à medida que vocês até me interpelarem, me fizerem alguma questão. Mas o caminho aí do meu raciocínio foi esse. Então, começando em quem é o estudante. Eu sei que aqui a gente está trabalhando com professores que estão desde a educação infantil até o ensino médio. Então, a gente está falando com profissionais que lidam com crianças, com adolescentes e com jovens. Então, é um pouco sobre isso que eu queria comentar com vocês. Quando a gente fala, né, em ensino básico hoje, a gente lida... Vou começar diferente. Quando a gente fala em criança, jovem e adolescente, eu queria que vocês me dissessem quando começa a infância, e ela termina, quando começa a adolescência e termina, e quando começa a juventude. Vocês podiam arriscar? Quem queria falar? Criança. Até quando a gente é criança? Até quantos anos? Estou falando de faixa etária. Até quando? Até 10, 9, 11, pré-adolescência, começa nos 11 anos, vai até quando? E aí vira adolescente quando? Hã? Nos dias atuais, como eu tenho 22, para mim é Até adolescente. 22. Tem gente que, né, fala do adolescente hoje em dia, né? Às vezes a gente até tem pais adolescentes, não é? Pais na escola que são adolescentes. E jovem, quando que vira jovem? Quando a gente deixa de ser jovem? Aqui no ensino básico, né, a gente tem umas referências. A colega aqui, né, a coordenadora de educação infantil, já lembrou do ECA. A gente trabalha de 0 a 5 anos na educação infantil, as séries iniciais do ensino fundamental de 6 a 10, isso nas idades previstas, né? As finais do ensino fundamental de 11 a 14, ensino médio de 15 a 17. Então, pelo ECA, a gente tem criança até 12 anos e adolescente de 12 a 18. O Estatuto da Juventude, que é bem recente, de 2013, define jovem de 15 a 29 anos. Quem tem 30 acabou
gente. Já não é mais jovem. E aí, quando a gente vai para a escola, né, e pega essas referências legais que eu falei, do ECA e do Estatuto da Juventude, a gente vê que fica tudo meio embaralhado, né? Por quê? Olha, a infância vai até um pedaço do Fundo 2. Até aqui vocês têm o sexto ano junto com o quinto. Vocês já meio que perceberam que cortar no quinto não é assim tão universal, né? Que dá para pensar outras formas de fazer essa interrupção. O Fundo 2 entra na adolescência, mas o ensino médio entra um pedaço da juventude e também da adolescência. Então fica, né, complicado você trabalhar usando esses referenciais etários legais. Porque, na verdade, a definição por critérios etários, ela não é suficiente para a gente. A gente precisa raciocinar a infância, a adolescência, a juventude, usando outros critérios. Esses critérios são importantes até para as políticas públicas, né? Para você definir até onde vai a vacinação, né, de tal, até tal faixa etária. Aí já muda biologicamente, né? Então precisa fazer um outro recorte para fazer uma vacinação ou para acesso à escola. Então, para a política pública, essa definição etária faz sentido, então ela não é inútil. Mas para nós, da educação, ela é bem artificial. A gente precisa encarar tudo isso de uma maneira um pouco mais complexa. Porque, como está colocado ali na segunda linha aí do meu slide, né, tanto a juventude quanto a adolescência com a infância não são dados somente naturais. Eles são produções sociais, históricas. Quem é professor de história aqui? Gente, cadê o professor de história? Precisa contratar mais esse cara, que é isso? Então, são históricas, são sociais, né? Então, não são dados naturais, biológicos só, professor Ricardo, são dados sociais e históricos também. Elas mudam. O que é ser criança hoje, ou a maneira como se vive a infância hoje, é muito diferente do que se vivia há 100 anos, do que se vivia há 200 anos, e certamente a infância mudou ao longo do nosso período de vida, né? Eu vivi uma infância muito diferente da infância das minhas netas, minhas lindas netas, as gêmeas. E eu já vou para a terceira neta. E são significados que variam, né? Criança, infância, juventude, variam de acordo com o tempo histórico, mas também de acordo com o lugar. É diferente ser criança no Brasil e ser criança na Índia. Ser jovem no Brasil e ser jovem na Finlândia, né? Então, são variáveis de tempo e de lugar. Por isso que a gente diz que são conceitos situados. O professor de Sociologia, de História, de Filosofia, sabe do que eu estou falando, né? Então, a gente tem que falar hoje em dia em crianças e infâncias, assim como a gente tem que falar em adolescências, em juventudes. Não se fala mais o jovem, né? A gente tem que ter essa na cabeça, que a gente está falando de um grupo social que não dá para reduzir a sua homogeneidade. É muito complexo tudo isso. Então, aqui um exemplo, né? As diferentes formas de viver a infância, tanto no tempo quanto no espaço e no lugar onde elas vivem, né? Eu coloquei algumas possibilidades aí para a gente pensar sobre isso. Quando a gente fala de infância, é lógico, a gente está falando de criança, né?
queria chamar um pouco de atenção para esse segmento específico da educação infantil, que está dentro da escola há não muito tempo, tendo uma variação de entendimento do que é a criança pequena, bem pequena, como está agora na BNCC, que a visão que se tinha dessa criança pequena, há não muito tempo, é que era um ser que precisava de proteção e de cuidado. Então, o foco do trabalho, ou da visão com relação a essa população infantil, das crianças bem pequenas, é que elas precisariam de proteção. Ok, só isso? Né? É só isso? Basta para a professora de educação infantil o cuidado? E a visão mais paternalista, maternalista, talvez, da educação infantil, é que o foco do trabalho com essa faixa etária tinha que ser na assistência, no cuidado. Mais recentemente, dentro desse debate aí, do que é o estudante, do que é o jovem, do que é a criança, cada vez mais se enxerga, desde a educação infantil, aquilo que existe de autonomia, de específico, e aquilo que é próprio do sujeito dentro da nossa sociedade, que é uma sociedade que confere direitos aos sujeitos. Então, a criança passa a ser também um sujeito de direitos, assim como o jovem, assim como o adolescente. Isso não é trivial. Não é trivial, porque muda a própria maneira de você encarar o trabalho com a criança, que vai além do cuidado. É lógico que a criança pequena precisa de proteção, precisa de assistência, mas se estabelece um elo entre o cuidar e o educar. E a escola comparece junto à família nesse papel também de educar. Estou passando para vocês a visão mais contemporânea, né? Do que é criança e do que é o trabalho da educação infantil, como vocês sabem também. Talvez isso seja muito banal, né? Para quem é da educação infantil, mas será que o professor do ensino médio já parou para pensar sobre isso? Né? E tudo isso vai, na verdade, desembocar na legislação, nas políticas nacionais com relação à educação, porque está havendo uma consolidação dessa visão do estudante como um sujeito de direitos também, inclusive na educação infantil. No caso da adolescência, vocês vão me dar um espaço para eu viver um pouco a minha origem de historiadora, porque a adolescência tem uma história para ter surgido, né? Lógico, tem lá o termo adolescer, ele vai na Grécia, né, que é crescer. Mas essa visão que a gente tem de adolescência hoje, né, de transformação física, de um sujeito com características específicas, ela tem um momento de fundação, digamos assim, que é final do século XIX. Tem um livro clássico do Stanley Hall, que foi um psicólogo do final do século XIX, americano, muito relacionado com Freud, inclusive, e que ele faz um livro em que ele fala da adolescência. Só que esse livro que ele escreveu, no contexto que ele viveu, ele focou muito aspectos da adolescência como rebeldia, da adolescência como instabilidade, e isso acabou marcando muito da visão que se tem de adolescência até hoje, que às vezes corresponde aos fatos, às vezes não, né? Mas hoje a ideia de adolescência vai além. Quando a gente fala de adolescência, a gente logo pensa nas transformações físicas, da puberdade, né? Da sexualidade, é isso que vem na nossa cabeça. E é fato, lógico que isso acontece, isso é biológico. Mas a concepção de adolescência vai além disso. Também é um fenômeno social. Também a adolescência se vive de maneiras diferentes, em tempos e lugares diferentes. E é interessante que o conceito de adolescência, muitas vezes, ele se mistura com o conceito de juventude. Isso a gente percebeu bem conforme a gente foi falando aqui, né? Quando que você deixa de ser adolescente e passa a ser jovem? Ou quando você, né, começa a adolescência. E tem sempre uma dificuldade para se
caracterizar e fazer esses recortes, esses marcos. Além do que, os adolescentes têm, os jovens mais velhos, uma inspiração. A gente fala que tem um conteúdo aspiracional. Eles querem ser como os jovens, eles querem se parecer como os mais velhos. Então, isso vai confundindo, né? Como lidar com eles no dia a dia da escola. E eu estava dizendo, né, a adolescência é marcada por muitos estereótipos. Estereótipo de rebeldia, de época de transição. Isso marca também até a visão de criança e jovem. Parece que isso só tem importância como eles, na preparação do que eles vão ser no futuro, não do que eles são naquele momento presente. Eles são vistos como um vir a ser, como algo que vai existir no futuro. E não é assim, né? A gente tem percebido que é fundamental que a gente olhe o indivíduo naquele momento, nas suas necessidades daquele momento. Por essa situação toda, os adolescentes são muito pouco ouvidos. Eu sei que vocês tiveram uma apresentação, uma palestra sobre comunicação não violenta, né? Só que a comunicação, ela precisa se dar em mesmo nível de igualdade da mensagem. Se existe uma relação de desigualdade, na verdade, você não está ouvindo o outro. E isso acontece muito com o adolescente, a gente age assim com o adolescente. Tenho certeza que vocês, professores, devem se reconhecer nisso que eu estou falando. A gente é a voz da autoridade. Não estou dizendo que a gente não tenha que ter autoridade de professor e que a gente não seja um adulto. Mas ouvir o adolescente é algo que a gente precisa estar atento. Porque às vezes eles falam, vocês sabem isso melhor que eu, coisas muito importantes. E ser ouvido, gente, é fundamental. Quem quer falar para o vazio? A gente quer ser ouvido, porque a gente quer contar, a gente quer ser importante, a gente quer, né, ter o nosso espaço. Então, os adolescentes, eles têm essa... porque olhando o adolescente hoje, a gente percebe o quanto eles têm que ter a sua voz ouvida. E adolescentes mais conscientes têm cobrado muito isso. Vocês concordam com isso que eu estou falando? Ah, sim. Eu ia comentar um pouco da minha trajetória profissional antes de começar a falar com vocês, acabei esquecendo. Mas eu trabalhei há mais de 40 anos em educação em várias posições, né? Já joguei no ataque, na defesa, realmente eu já fiz de tudo. Mas durante quase 15 anos eu fui coordenadora do Fundamental 2, do ensino, das séries finais do ensino fundamental. E nesse período me incomodava muito o fato de eu não perceber na escola que o Fundamental 2 tivesse uma identidade. É assim, as crianças pequenas têm, né, um foco específico de atenção. O ensino médio já tem preparação para o futuro profissional, não sei o quê. E o Fundamental 2 ficava meio assim, né? Às vezes ele parecia mais um ensino médio, em termos do foco no conteúdo. Às vezes ele era meio Fundamental 1, uma coisa meio sem identidade. Eu tenho até um certo orgulho. Quando a gente passa assim, de um determinado período da vida, a gente começa a ter, evitar um pouco a falsa modéstia, né? Eu tenho um certo orgulho de ter, dentro do sistema objetivo, tentado dar uma cara para o ensino fundamental 2, tentando entender quais eram as necessidades desse aluno. Trabalhei com material didático também, tentando dar ferramentas para os professores terem um instrumental eficiente para trabalhar com essa faixa etária. E essa ideia, né, que eu sentia muito do Fundamental 2, essa falta de identidade, acaba que não fui só eu que pensei nisso. Muita gente chama esse período de etapa esquecida, né, inclusive das políticas públicas. Todo mundo pensa nos pequenos,
E hoje em dia o foco das mudanças todas está no ensino médio, né? Mas a gente precisa olhar muito atentamente, viu, Ricardo, para o Fundamental 2. Porque... Ah, é? A minha apresentação fica aí, você pode pegar. Mas olha lá, ela vai pegar, ó... O Ricardo, ela vai pegar o último item ali. Aí você vai ter que dar conta disso. Vai ter que ouvir a voz dela. Veja bem se você vai mandar. E por que é tão importante o Fundamental 2? Também. Os estudos de neurociência hoje têm demonstrado que é o segundo período de maior plasticidade cerebral. Só ganha a educação infantil. Então, é um período de conexões, né, nos neurônios e daquela coisa nada toda, muito importante. Então, é um período de adquirir habilidades para a vida, é fundamental. Então, a gente precisa ter um olhar muito forte, dirigido para o Fundamental 2. E aí a juventude, que a gente pega um pedacinho da juventude lá no ensino médio, né? Falar juventude nessa visão mais contemporânea do que é ser jovem, com as representações que são dirigidas para os jovens, a imagem que se tem de jovem, também tem uma história, começa aí depois da Revolução Francesa, mas fica muito forte essa visão de jovem que a gente tem no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. Essa ideia de rebeldia, né, do jovem nos agrupamentos, todo mundo vai lembrar do que aconteceu, por exemplo, no movimento hippie, no movimento estudantil da década de 60, tudo que a gente pensa quando você fala jovem, né, vem isso na cabeça da gente, não é? E, volto a dizer, não dá para homogeneizar o que é ser jovem, o que é o jovem, o que é o estudante jovem. É um conceito relacional. Por que relacional? Ele é construído a partir do que vem depois do adulto e da criança. É historicamente construído, situacional também, já depende de tempo e lugar, de acordo com condições tempo-espaciais. Sujeito a representações é um conceito mutável. O que você entende como jovem hoje não é o mesmo que você entendeu como jovem há 30 anos atrás. Por exemplo, a minha mãe, com 18 anos, eu já tinha nascido. E com 18 anos ela era uma senhora. E hoje em dia você vê mulheres de mais de 60 anos, como eu, que se acham muito jovens. Mentira, né? Acho mais. Então, assim, é um conceito muito maleável, né? Tanto é que hoje se pensa muito em autorrepresentação, que o jovem é aquele que acha que é jovem. Agora tem uns que extrapolam, né? Que ficam se achando jovem, né? Eu sempre fico lembrando de entrada de escola, aqueles pais, né, que meio que parecem os filhos, né, na maneira de vestir, de se portar. Muito complexo tudo isso, gente. A nossa sociedade está deixando tudo mais complicado ainda pelo culto à juventude. Todo mundo quer ser jovem. Desde os pequenininhos, que querem se vestir e querem ter comportamento dos mais velhos, até os mais velhos que querem parecer jovens. Daí a indústria da beleza, que não me deixa mentir, né? E o ser jovem é produzido no cotidiano, na imaginação, tudo isso que eu estou falando, é sujeito a relações de poder. Os jovens hoje se queixam muito do adultocentrismo. Vocês já tinham ouvido falar disso? Eu só fui ouvir falar disso quando eu comecei a estudar juventude.
eles se queixam muito, né, desse poder dos adultos, que tem o fato de não ser ouvido, de não ser considerada a sua opinião, a sua voz. Todo mundo hoje quer ter lugar de fala, né? O jovem também quer ter lugar de fala. Então, assim, essas relações, toda relação humana é uma relação de poder, né? E essa relação com os jovens é marcada pelo adultocentrismo. Eu não estou querendo dizer que a gente não tenha mais experiência, que a gente não possa servir como alguém, né, cuja experiência também tem que ser considerada. A gente sabe que o velho também não é tão valorizado na nossa sociedade. Mas tudo isso são elementos para pensar. Nada disso que eu estou falando são conclusões definitivas, né? São ideias para vocês refletirem. E eu acho que cada vez mais a gente tem que ouvir o professor. Porque o professor é aquele que tem um convívio com o aluno diário, afastado da relação familiar, e às vezes ele pode observar coisas que a família não enxerga. E que o especialista não enxerga, aquele especialista de gabinete, muitas vezes não enxerga. Eu me lembro muito, né, de um médico que a gente recebeu na Teodoro, na época, um médico, acho que era sobre inclusão, não lembro exatamente, mas ele ia falar com os professores porque ele achava importante ouvir os professores, para ele poder balizar um pouco das atitudes dele e da visão dele. Então, assim, defendo muito duas coisas, né, nesses meus 40 anos de profissão, mais de 40. Profissionalização do professor. O professor tem que ser respeitado como um profissional, não é missão, não é como é que se diz? Não é sacerdócio, né? É profissão. E a outra coisa, agora me perdi, uma era a profissão, qual que era a outra coisa? A importância da experiência do dia a dia do professor na sala de aula. Isso é extremamente valioso. Eu comecei falando do professor Antônio Novo, e ele valoriza muito isso, né? Ele trabalha especificamente com professores, com formação de professor, reflete sobre isso, ele fala muito disso. Bom, daqui a pouco eu lembro. Bom, enfim, aí quando a gente fala de juventude, aí eu assino ali, juventudes, né? Não existe uma juventude, assim como não existe uma infância. A juventude depende, como as outras faixas etárias, né? Mas acho que na juventude isso fica mais forte, porque depende muito da classe social. É muito diferente ser jovem na favela de São Paulo e aqui no bairro nobre de Maringá, com certeza é. É muito diferente ser uma mulher na favela em São Paulo e uma mulher da elite em Maringá. E é muito, isso pode ser transferido para homossexual, para, né, as questões de gênero. E é muito diferente, né, essa questão de território, como eu estava dizendo. Isso chama interseccionado, né? Quem trabalha na área de ciências humanas tem se voltado muito para isso, para as diferenças sociais, não só em termos das classes sociais, mas também para as questões de gênero e para outras questões que interferem nas relações de poder dentro da sociedade. E aí a gente vai para a geração. Está muito longo, gente? E, gente, eu preciso falar sobre isso, porque eu tenho estudado isso e eu acho isso tão importante. Para mim tem sido tantas descobertas que eu gosto de compartilhar. Quando a gente fala de geração, e está muito em moda falar de geração, né? Principalmente com essa história de tecnologia, todo mundo já ouviu falar geração Y, Z, Millennium, né? Todo mundo fala de geração. Quando a gente fala de geração, a gente pode olhar para isso do ponto de vista demográfico. Os geógrafos sabem disso, né? Vou fazer aquelas tabelas, aquelas coisas. Do ponto de vista histórico, do ponto de vista etnográfico ou sociológico. E mais do que quando a gente fala de faixa etária ainda, a geração vai além de grupo de idade. Ainda a principal referência para os estudos de geração é desse húngaro, lá da década de 20 do século XX, Karl Mannheim,
que fala em situação geracional, que é, como está colocado ali, né? O grupo social, porque quando a gente fala em geração, a gente está falando sempre de sociedade em grupo, não existe um indivíduo numa geração, né? É sempre um grupo. É sempre, como está dizendo ali, social, coletiva. Mas consiste em estar exposto a certos fenômenos socioculturais similares. Então, a geração se constrói naquele tempo, nas pessoas que estão vivendo aquele tempo, como nós aqui, um tempo em que a tecnologia é muito importante, um tempo em que a urbanização é muito importante, que ninguém mais... No Brasil, 70%, eu acho, né? Os geógrafos me corrijam, mas acho que 70% da população hoje já mora nas cidades, não é isso? Então, assim, é uma geração marcada pelo seu tempo. Com certeza, gente. Agora, então a gente fala sempre de indivíduos que se constroem a partir de uma experiência comum, uma experiência social, né, de organização da sociedade comum. Quando a gente fala, vou passar um pouco adiante da parte mais teórica disso, mas quando a gente fala em geração, hoje, nesse momento em que a gente vive de uma grande conexão entre todas as regiões do planeta, começadas lá, né, talvez há séculos atrás, mas que por conta da tecnologia isso acabou colocando tudo num nível absurdo, né, de contato com todos os países e todas as pessoas do planeta conectadas, e você vê coisas e tem contato com coisas muito no momento, né? Não sei porque eu acabei lembrando de uma coisa interessante. 100, 200 anos atrás, ninguém via um elefante. Só via um desenho de elefante. Depois, com a fotografia, passou a ver uma fotografia de elefante. Hoje em dia, você liga a televisão, você vê o elefante até por dentro. Não é? Lógico que não substitui a experiência direta. Mas você sabe o que é um elefante. Aí os zoológicos já não tem mais sentido, né? Até porque a questão do ambiente, a questão até do respeito aos seres vivos, né? Estão colocando os zoológicos como uma coisa muito obsoleta, né? Desculpa a digressão, mas isso vem na minha cabeça, não sei porquê. Mas quando a gente está falando, então, dessa conexão do planeta todo, né? E pensando em termos de juventude, às vezes a gente foca naquilo que existe muito em comum. Estava ouvindo aqui a música antes de começar essa apresentação. É uma música muito semelhante aqui na Nigéria. Hoje tem muitos cantores nigerianos, né, que estão fazendo sucesso aqui no Brasil. Aquele Calm Down, acho que é de um nigeriano, se não me falha a memória. Enfim, os jovens ouvem coisas muito semelhantes, se vestem de maneira muito semelhante. Aqui em Dubai não é um bom exemplo, aqui na Europa, nos Estados Unidos, né? Mas aí vem o que está colocado ali, né? Que existe uma conexão entre aquilo que é global e aquilo que é local, que até a gente chama de glocal. Muito bem estudado pelo Appadurai. O local é a maneira como localmente você vive essas influências globais. Tem um cara chamado Daniel Miller, que ele estuda, né, esse mundo tecnológico e de que maneira as pessoas vivem esse mundo tecnológico. Aí ele fez um estudo sobre o uso da selfie em diversos locais do mundo. O significado que a selfie tem no Brasil, na Índia, quem faz selfie, com que objetivo. Então, dá para perceber, né, que aquilo que é muito disseminado no mundo inteiro tem uma leitura muito particular em cada lugar. Então, isso a gente chama de local. Quem é professor de arte aqui, do Fundi 2? Então, a gente trabalha muito com o local no material didático do Fundi 2.
Isso é muito verdadeiro quando a gente fala de juventude, porque embora tenha, né, aquilo que é comum a todos, tem o que é específico de cada país, de cada território. Volto a dizer, né, a periferia de São Paulo é muito diferente de Maringá. E aí, quando a gente vai falar de geração Z, geração Y, né, agora a gente está na geração Z. A Y é a dos millennials, a gente estaria na geração Z agora, que começaria a partir de 1995, até nascidos, né? A partir de 95 até 2010, mais ou menos. Quem aqui é dessa geração Z? Olha quantos! Ava! Quem é essa geração Z ou a App Generation, aquele Howard? Esqueci o nome do psicólogo lá de Harvard que trabalha com as 7 tipos de inteligência, Gardner. O Howard Gardner, ele fala em App Generation, que seria a mesma fase da geração Z. Como é que é a geração Z? Conta pra mim. Na verdade, a gente estava discutindo aqui que nós somos do meio da geração. Eles vão juntinhos aí. A gente também. Nós somos do meio da geração. E eu tenho uma parte, que os meus alunos não me consideram geração Z, os meus alunos de geração Z não me consideram geração Z, mas os meus amigos millennials não me consideram millennial. Então acho que a gente está nessa fase, a gente está perdendo. Na verdade, você me surpreendeu com essa informação, porque eu achava que quem fizesse parte da virada do século era millennial. Já era. Não, é novo, a gente geração Z. Olha, algumas características: imediatismo, tudo just in time, né? Tudo na hora, o eu, egocêntrico. Gente, mas ó, deixa eu contar uma coisa para vocês. A terapia tem dia. Mas eu vou acho que frustrar um pouco vocês. Essa história de geração Z, Y, Baby Boomer, tudo isso, gente, é pesquisa de mercado. Isso é para consumo. Isso não é... Tem sociólogo nessa história, mas, na verdade, o foco é mercado. Não é para educação. Esquece isso para educação. A gente está muito acostumado a se pautar por pesquisas que são feitas com objetivos muito diferentes. Eu estava lendo hoje de manhã, falei, gente, eu preciso lembrar das características da geração Z para chamar atenção. E aí eu fui olhar, pesquisa assim, o jovem toma mais vinho ou toma menos vinho, ele compra tal coisa ou ele compra outra coisa, no perfil da geração Z. Então, assim, o foco é mercado. Então, a gente tem que valorizar mais a nossa experiência e a nossa visão por tudo isso que eu estou falando, gente. É o que vocês observam como professores na sala de aula, que tem que contar para a maneira como vocês vão trabalhar com os alunos. Porque se cada aluno é diferente, cada grupo é diferente, cada local é diferente, tem coisas em comum? Tem, mas não é tudo. Não dá para pôr todo mundo na mesma caixinha. E aí, quando a gente fala em geração, principalmente, né, na escola, tem a história do choque de gerações, né? Porque acho que ninguém mais fala isso. Porque os professores são imigrantes digitais, os alunos são nativos digitais. Já não faz muito sentido se a gente tem uma geração Z aqui, que é uma das características da geração Z, ter nascido num ambiente hiperconectado, né? Então não faz mais sentido. Agora tem uma coisa curiosa que está se percebendo, né? E olha, não é desde agora não. Margaret Mead, em 1970 e tantos, já estava falando, quando começa essa história de tecnologia, já começou a perceber
que é o primeiro momento em que a geração anterior tem poucas ferramentas para preparar a que está vindo depois. Porque a geração de hoje é mais prefigurativa, é o termo que se usa para isso. Aquilo que a gente conheceu, a nossa experiência, né, parece que não dá conta de preparar essa geração do futuro. E parece que a escola está com esse problema também. De ter, né, não estou dizendo que seja uma situação insolúvel, mas que tem que pensar qual o seu papel hoje com vistas a esse futuro, mas dentro dessas perspectivas que eu estou falando para vocês. Pensar no presente do aluno, nele como sujeito, mas de que maneira a gente pode ajudar a prepará-lo para ele viver nesse futuro e construir o futuro, gente. A gente não pode esquecer disso. O futuro não é uma coisa que vai acontecer fora da invenção humana. Ele vai vencer e vai ser como a gente construir. Então, quando a gente fala de geração, tem que pensar, né, nessa distância geracional que você estava falando, né, nas relações intergeracionais. Hoje se fala muito nisso, na importância das relações intergeracionais. A gente costumou a separar os velhos das famílias. Tem muita gente que separa as crianças, né, do convívio com, sei lá, os adolescentes. Então, essas relações intergeracionais têm se mostrado muito valiosas para a saúde mesmo da sociedade. Agora um desafio para vocês. Eu queria que vocês, em uma palavra, resumissem criança. Vamos começar com criança. Resumisse criança. Uma palavra, síntese. Alegria. Descobertas. Inocência. Será, gente? O Freud não deixa isso, não. Adolescente. Rebeldia. O que mais? Ousadia. O que mais, gente? Chatos. Olha, gente, a gente está reproduzindo os estereótipos. Certamente vocês não têm adolescentes só rebeldes. Vocês têm bastante adolescente bem guardado. Tenho certeza. Curiosos. Conectados. Hiperativo. Jovem. Jovem, gente, ó, tá vendo? Já misturou com adolescente, não misturou? Jovem, conectados. Bom, eu fiz a minha seleção. Pluralidade. Não existe um tipo único de criança, nem um tipo único de adolescente, nem um tipo único de jovem. Uma característica importante é a pluralidade, a diversidade. O foco da educação está olhando para isso hoje. Não só para quem é igual, mas para quem tentando respeitar. Gente, tudo isso é tentativa, a gente está aprendendo. Né? A nossa escola está se renovando. Mas é um longo percurso. A gente veio com um tipo de escola, todo mundo já ouviu falar isso, que é uma escola pensada para a sociedade da Revolução Industrial, em que você reproduzir os movimentos, reproduzir os conhecimentos, era importante para lidar com aquele tipo de sociedade. Isso não está valendo muito hoje mais. O que mais? Tecnologia. Acho que isso é um termo que percorre todas essas faixas etárias que a gente está comentando. Essa é a minha, né? Vocês podiam fazer outras. Identidade é uma questão importante. Essa geração Z, eu tenho um pessoal que faz um trabalho incrível de tendências. Tendências de mercado, pensando em mercado. Lá do Rio Grande do Sul. Agora, me foge um pouco o nome dessa agência, mas a gente vai trabalhar, eu vou trabalhar junto com um professor de arte
no encontro pedagógico desse ano. A gente vai falar sobre juventude também. Quem for assistir vai ver esse vídeo. E nesse vídeo desse grupo lá do Rio Grande do Sul, eles chamam essa geração mais recente de geração da verdade. Porque é uma preocupação muito grande em ser quem é. Né? E aí passa pelas questões raciais, de gênero e tudo mais. Então, assim, a questão da identidade é central hoje, quando a gente fala em jovens e em adolescentes, especialmente. Sujeito de direitos. Lembra que eu comecei falando lá desde a educação infantil? Que as crianças também são vistas como sujeitos de direitos? Quando mais adolescentes e jovens. Protagonismo. Se você é ser reconhecido como indivíduo e você tem a sua voz reconhecida, como a gente está falando, é um caminho para você ser colocado no centro do processo e assumir uma postura protagônica na sua vida e, inclusive, em ambiente educacional. E isso não é trivial eu dizer isso, porque vai amarrar lá no ensino médio, na reforma do ensino médio, essa visão que eu estou colocando aí. E outras mais que vocês poderiam colocar. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que a distância geracional, mesmo, isso tem um exemplo mesmo dentro da geração Z, né? Ela comentou que existe uma distância mesmo entre que é da geração Z e os alunos. Vocês acham que isso impacta a aprendizagem? O que vocês acham?